Já passam 22 minutos das 6 da tarde. Nuno Rodrigues, pausa na Justiça à espera das decisões dos deputados. Por causa de uma lei que ainda não entrou em vigor, a juíza que tem em mãos o caso Football Leaks decidiu adiar a leitura do acórdão de Rui Pinto, o principal arguido neste processo. Em causa está a prevista amnistia para assinalar a vinda do Papa a Portugal. O Tribunal decidiu esperar pelo diploma que está a ser trabalhado no Parlamento e que pode vir a perdoar todas as infrações penais cuja pena aplicável não seja superior a 1 ano de prisão ou a 120 dias de multa por pessoas que tenham entre 16 e 30 anos de idade na altura em que cometeram os crimes. No caso de Rui Pinto, a amnistia pode fazer cair mais de 80 dos 90 crimes que lhe são imputados. O advogado Raposo Subtil, entrevistado esta tarde pela jornalista da Antena 1, Rita Soares, entende que o adiamento da leitura do acórdão de Rui Pinto, pelos motivos apresentados, não faz qualquer sentido e põe em causa a separação de poderes que deve existir numa democracia e num Estado de Direito. A independência dos tribunais e a tripalização de poderes, ou seja, a existência de 3 poderes autónomos e que são a base ou a estrutura do Estado de Direito, fazem com que necessariamente tenha que existir uma visão estanque, um olhar estanque entre aquilo que é a produção legislativa e aquilo que são as decisões judiciais. Se não for assim, há uma alimentar de expectativas que resultam das iniciativas legislativas e que conduzem os tribunais a uma atuação mais célere ou, porventura, mais atenuada daquilo que é o seu desempenho e a sua capacidade decisória. Parece-me mal, aliás, parece-me efetivamente... Mas na sua leitura, Dr. Raposo Subtil, esta decisão do Tribunal não faz sentido? Não faz nenhum sentido. Não pode haver uma leitura externa por parte do Tribunal do que diz respeito à sua capacidade jurisdicional. O Tribunal não pode estar condicionado por expectativas que resultem da aprovação de leis, que resultem da publicação de leis e que resultem de iniciativas criativas do lado do legislador. Não pode. Pode-se dizer assim, mas é uma questão de eficiência. A ineficiência, no caso, pode gerar injustiças. A ineficiência pode gerar uma promiscuidade entre o que é a produção legislativa e o que é a produção jurisdicional. E isso pode ter consequências futuras. Pode amanhã um tribunal que se atrasa numa decisão ser cotado, ser julgado no sentido de apreciada a sua conduta, como estando à espera de uma mudança da lei que, por exemplo, deixa que a tipicidade abranja aquele tipo de crimes. E então é o tal assunto da vírgula na legislação. Há um caso histórico em que alguém diz que uma vírgula num processo legislativo, numa lei, levou à descriminalização de um conjunto de atos. Isso não pode acontecer. Por isso, embora numa perspectiva pragmática até se possa entender que um juiz diga eu vou decidir isto, mas eles depois vão apagar o crime, vão extinguir o crime vai ser considerado um crime que está objeto de perdão, está objeto de prescrição, o que seja, mas não pode. Não é razoável que se faça isso, ainda com fundamentos pragmáticos, sob pena de uma promiscuidade enorme. O mesmo acontece, mal comparar, mas acontece nas comissões de inquérito no Parlamento. O facto das comissões de inquérito se terem comportado como tribunais, também houve uma certa apropriação da imagem dos tribunais e uma diluição das competências únicas de soberania que os tribunais têm no julgamento das pessoas e, naturalmente, com base em factos e em princípios jurídicos diferentes daqueles que presidem à elaboração da legislação. Na sua opinião, pode estar aqui em causa a própria justiça e o próprio objetivo da justiça? Eu tenho entendido e defendido, enfim, nas minhas limitações, óbvio, que o que se passa hoje é que existe uma luta de fragmentação. O grande caminho hoje nesta nova sociedade é fragmentar, diluir, estratificar, para depois tornar instrumentalizável as maiorias e a vontade das pessoas. E é por isso que é fundamental no Estado de Direito a separação de poderes. Esta organização judiciária que é uma organização não penetrável pelo sentido do julgador, por aquilo que é a decisão do julgador. E veja, se um tribunal diz, eu não vou julgar
porque o legislador diz que vai aprovar uma lei, diz que vai publicar uma lei, e que estes crimes aqui vão deixar de estar abrangidos pela justiça penal, no sentido que eu poderei julgar, mas se estão prescritos ou estão perdoados, não faz sentido. Portanto, está em causa a separação de poderes, no seu entender? Está em causa a separação de poderes, está em causa um movimento que visa fragmentar todos os valores, fragmentar as estruturas, fragmentar as instituições, para poderem ser monitorizadas, instrumentalizadas por falsas maiorias de opinião e, digamos assim, de doutrina política. E esta fragmentação é um prejuízo enorme, sobretudo para os mais fracos. Não é um prejuízo para os mais fortes, é para os mais fracos. Isto é uma diluição dos valores que a sociedade tem, que a estrutura de poder tem, que a organização democrática tem e que pode nos levar a uma manipulação e uma instrumentalização dos outros poderes. Então, na sua leitura, o Tribunal não devia ter adiado a leitura deste acórdão? Não é o problema de adiar, o problema de adiar e de fundamentar desta forma. O Tribunal, ao fundamentar desta forma, está a fundamentar, dando ao poder político, digamos assim, uma chancela, uma liberdade de poder condicionar a sua própria decisão. A decisão é a decisão. Depois pode transitar ou não transitar em julgado. Pode ser alvo ou não ser alvo do perdão ou da amnistia, o que seja. Mas o Tribunal não deve olhar para o Parlamento à espera que venha uma decisão que torne o seu ato jurisdicional único, inútil. Isso não pode acontecer. Tal como o contrário também não pode acontecer, que é o Poder Legislativo estar à espera de uma decisão dos tribunais para poder atuar de uma ou de outra forma. Tem que haver independência, tem que haver leitura coletiva, leitura do que são, digamos, os interesses da comunidade, com certeza, mas não pode haver intercomunicação de poderes desta forma. Chama-se separação de poderes, é isso que está em causa na leitura do advogado Raposo Subtil, ouvido pela Antena 1, no dia em que o Tribunal decidiu adiar a leitura do acórdão de Rui Pinto, o principal arguido no caso Football Leaks.